Fala pessoal, beleza? Bom ou não? Onix 1.0, 3 cilindros, turbo. Sensor de pressão do coletor. Sensor de 4 pinos, ele vai medir a pressão do coletor e a temperatura do ar. A gente tem aqui, ó, já dois canais aqui prontos aqui, configurados, aqui no meu MT Pro. Aqui ele está marcando no canal amarelo, o verde, né? 0. O amarelo também está com 0 aqui nessa mesma faixa. Meio volt, 1,5, 2, 2,5, 3. Então vamos ver qual são os valores que corresponde a cada um desses 4 pinos. Nós vamos usar aqui o canal número 2, o verde. Então vamos pegar aqui esse primeiro terminal aqui, ó. Esse primeiro terminal, ele é o sensor de temperatura do ar, é o sinal de resposta da temperatura do ar. Então ele está marcando aqui para mim, ó, aproximadamente ali 1.2 volts de tensão. O pino número 2 aqui, ele é uma alimentação de 5 volts. Então tá ali, ó, uma tensão de 5 volts. Esse terceiro aqui, ele é um massa. Então vamos pegar ele ali, ó. E a gente vê, ó, marcando ali 0 volts de tensão. O último terminal aqui, o 4, ele é o valor de pressão do coletor. Então é o sinal de resposta da pressão do coletor. Detalhe interessante aqui, a gente está acostumado a ver o valor do MAP ali em torno de 3.8 volts, mais ou menos, né? E aqui, ó, ele trabalha com aproximadamente ali 1.2 volts, medindo a pressão com o motor desligado, ou seja, ele está medindo ali a pressão atmosférica. É o que a gente tem de pressão aqui no momento. Aqui em Belo Horizonte a gente tem aproximadamente aí 940 milibar de pressão. Então essa é a pressão atmosférica. E ele tem essa pressão com um valor menor, porque ele vai medir a pressão negativa, né, quando o motor estiver aspirando, mas ele tem também o trabalho do turbo. Quando o turbo entrar, essa pressão vai ser maior. Então ele tem que ter um range maior para medir também uma pressão maior ali dentro do coletor, ok? Então ele tem esse sinal de pressão ali, né, na pressão atmosférica, uma tensão menor, em torno de 1.2 volts. Então vamos ligar aqui, vamos ver o funcionamento. Aí eu vou entrar com outro canal aqui, no sensor de temperatura do ar. Então vamos pegar aqui a temperatura do ar. E aí a gente vai ter os dois valores. A temperatura do ar, que está em amarelo, dando ali em torno, esperar ele chegar lá no final, está dando ali em torno de 1.2 volts também. Está em torno de 1.2 volts, 1.2, 1.3 mais ou menos, a temperatura do ar. E aqui a pressão no coletor. Então quando a gente funcionar aqui, a temperatura do ar vai ficar mais ou menos estabilizada, né? Não vai alterar tanto, porque não vai alterar tanto assim a temperatura. E vai ter uma alteração maior aqui no valor da pressão. Então vamos ver aí funcionar. E aí temos, ó, o sinal de pressão e a temperatura do ar. Observa que a pressão alterou, né? Teve uma alteração ali no funcionamento, a temperatura do ar vem praticamente constante. Nós vamos agora acelerar para a gente ver essa pressão aí, como que vai ser o comportamento dela em aceleração.
Então aí nós temos esses valores aí da pressão ali no coletor, né? Com o trabalho de aspiração do motor. Mas esse carro é turbo, esse motor é turbo. Então, para a gente ver ali o trabalho do turbo também, a hora que o turbo entra, a gente vai fazer um teste aí, ver se a gente vê esse sinal com ele em trânsito, com ele na rua, ok? Então vamos pegar ele em movimento, ele com o motor funcionando, carro rodando, e ver esse sinal da pressão do coletor. Bom, pessoal, então tem aqui agora o resultado da gravação que foi feito em trânsito. Então, a gravação do MAP em trânsito. Aqui iniciando, ó, tensão de aproximadamente 1,2 volts, tensão, pressão atmosférica, a temperatura do ar também batendo ali na faixa ali de 1 ponto alguma coisa, temperatura do ar, 1 e pouquinho, ok? E a partir daí vai ser dada a partida. Então aqui, ó, tem o sinal do MAP. A partir do momento que foi dada a partida, deu a partida aqui, começou a descer a pressão do coletor, né? Porque o motor começou a aspirar. O amarelo é a temperatura do ar. Vou separar aqui os dois, para não gerar aí conflito dos dois, né? Então aqui a temperatura do ar, ela permanece mais ou menos estabilizada, né? Que a temperatura do ar, ela não praticamente altera pouca coisa. E a pressão aqui, deu partida, então esse sinal do MAP começa a descer porque o motor começou a aspirar. Então tem uma pressão negativa ali dentro do coletor. Nós vamos traçar aqui um cursor em cima da pressão atmosférica, aqui, ó. Então aqui é a pressão atmosférica, vou traçar um cursor aqui, ó, bem em cima de onde a gente tem partindo aqui, ó, pressão atmosférica. Vamos trazer o cursor para cá, deixa ele quietinho aí. E a partir de agora, olha só, então o motor entrou em funcionamento, veio aspirando, veio uma pressão negativa, pressão absoluta dentro do coletor de admissão, né? Então a pressão absoluta. Acelerou, sobe o MAP, soltou, ele volta a descer. Aí foi acelerado algumas vezes, ó. Vou puxar aqui um pouquinho. Opa, foi demais. Aqui, ó. Algumas vezes acelerado. Então, quando acelera, o motor tem aspiração, né? Então, ele acelerou, abre a borboleta, tem a pressão atmosférica por fora da borboleta, mistura com a pressão interna do coletor, então sobe a pressão do coletor, que chega à pressão atmosférica. Então mistura ali, né, o ar que está dentro do coletor de admissão com o ar que está fora. Então ele sobe até a pressão atmosférica. Então o MAP trabalhando normal aí, né, com o motor apenas sendo ali a função aspirado, né, sem a pressão do turbo. Então continua funcionando ali, ó. Aqui desligou, voltou a pressão atmosférica. Ele vai ligar e desligar algumas vezes até a gente ter um trânsito. Aqui ligou, desligou de novo aqui, ó. Vamos subir mais um pouquinho para a gente ver ele em trânsito. Ligou, deu partida de novo, desceu o MAP, acelerou, né? Subiu a pressão atmosférica. À medida que o motor começa a aspirar, ela vem descendo de novo. Então aqui eu tenho uma pressão negativa, que é a pressão do motor aspirando. Aqui, ó, olha só que bacana aqui. Acelerando, motor aspirando, acelerou, subiu até a pressão atmosférica, né? Porque abriu a borboleta, misturou o ar de dentro do coletor com fora do coletor. Aí o motor vem aspirando e tem uma pressão negativa. Nesse ponto aqui, ó, a turbina entrou, exatamente nesse ponto, ó. Vou colocar um cursor aqui, ó, pra gente marcar bem, ó. Exatamente aqui entrou a turbina, ó. Entrou a turbina, subiu a pressão dentro do coletor. Então a pressão passou a ser o quê? Uma pressão positiva, maior do que a pressão atmosférica. Em roxo aqui eu tenho a pressão atmosférica, então embaixo eu tenho o motor aspirando, entrou a turbina, pressão positiva. Aqui eu vejo de novo, ó, a turbina entrando e marcando o quê? A pressão positiva. Pressão negativa, o motor aspirando,
Então, abaixo da linha atmosférica tem uma pressão negativa, que é o motor aspirando. Acima da pressão atmosférica tem o turbo acionando. Então aqui, olha só, o motor aspirando, e quando entra o turbo, ó, tem a pressão positiva. Então aqui a gente pode tirar aqui, né, nesse teste, o teste do próprio sensor, o sensor MAP, ali dentro do coletor, né, medindo a pressão do coletor, e também, né, eu consigo aqui fazer um diagnóstico, uma análise sobre a turbina. Né? Eu consigo ver que a turbina está trabalhando, mandando pressão ali para dentro do coletor. Beleza? Então é isso aí, ó. Se gostou aí, ó, mais uma vez aí a pressão do turbo, né? E a temperatura do ar ali praticamente constante, né? Um valor sem muita alteração. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se gostou, deixa joinha, beleza? Abraço e até a próxima.